Todo mundo zombou do seu jeito caipira, até que ele mostrou um talento que calou a todos. No coração de uma vila pequena, perdida entre montanhas e cercada por campos verdejantes, vivia Zé Bento, um caipira de fala mansa, chapéu surrado e botas que já tinham conhecido muitas caminhadas. Seu jeito simples e desajeitado chamava a atenção de todos. Quando ele atravessava a praça, cumprimentando cada vizinho com um sorriso tímido, era impossível que alguém não reparasse em seu andar tropeçante, nas mãos sempre manchadas de terra e no jeito de ajeitar o chapéu sem nunca acertar direito. As crianças não perdiam a oportunidade de imitá-lo, rindo baixinho entre si, enquanto os adultos cochichavam, algumas vezes se divertindo, outras vezes sem perceber que estavam sendo cruéis. Até os mais velhos, sentados nas varandas de madeira, balançavam a cabeça e soltavam uma risadinha quando Zé Bento tentava carregar uma cesta cheia de frutas ou consertar alguma coisa na cerca da roça, sempre com mais vontade do que habilidade. Mas o que a vila inteira não percebia era que, por trás daquele semblante atrapalhado, existia uma alma serena e cheia de esperança. Zé Bento tinha um jeito de observar a vida que poucos compreendiam. Ele notava os detalhes que ninguém via. A maneira como o vento agitava as folhas das árvores, o canto das aves ao amanhecer, o brilho do orvalho nos campos. Cada passo que ele dava, mesmo que desengonçado, parecia guiado por uma paciência silenciosa, uma sabedoria que ainda não tinha se revelado. Ele podia tropeçar em pedras, derrubar um balde de água ou derrubar algumas frutas do cesto, mas sempre levantava com um sorriso no rosto, limpando a poeira das roupas e seguindo em frente. Zé Bento gostava de caminhar sozinho pelos arredores da vila, conversando com a natureza como se ela fosse sua confidente. Falava com os galhos das árvores, observava os rios e ria sozinho de suas próprias ideias, que muitas vezes pareciam estranhas ou bobas para quem passava. Ele carregava um sonho silencioso, algo que ninguém poderia imaginar apenas olhando para ele. Era uma força interior, uma crença profunda de que, mesmo sendo subestimado por todos, ele tinha algo único para mostrar ao mundo. Essa fé silenciosa era o que o mantinha firme, mesmo quando o peso das risadas parecia quase insuportável. Cada zombaria, cada comentário maldoso da vizinhança, sem que percebessem, só alimentava a determinação de Zé Bento. Ele escutava os risinhos, os comentários sussurrados, mas não se deixava abater. Ele sabia que ninguém poderia entender o que habitava seu coração e que cedo ou tarde haveria um momento em que sua verdadeira habilidade se revelaria. Enquanto isso, ele cultivava paciência, humildade e bondade, ajudando os vizinhos com o que podia, sempre com um sorriso tímido e um coração aberto, mesmo que muitos o ridicularizassem. A vila parecia incapaz de ver além da aparência desajeitada. Eles olhavam para Zé Bento e viam apenas tropeços e falhas, mas ele carregava consigo uma força que nem mesmo ele entendia completamente. O tempo passava, e enquanto as pessoas se entretinham com suas risadas e piadas, ele observava o mundo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe, cada oportunidade silenciosa de aprender, crescer e se preparar para o momento em que tudo mudaria. A vida simples, a rotina pacata e até as pequenas humilhações que enfrentava tornaram-se parte de seu aprendizado. Zé Bento não guardava ressentimentos. Ao contrário, transformava cada escárnio em combustível para manter a esperança viva. Ele entendia que a paciência e a humildade eram virtudes que ninguém poderia tirar dele, e que, mesmo sendo motivo de piada, ele estava construindo dentro de si algo que ninguém poderia destruir. Era um segredo silencioso, uma semente de talento e coragem que germinava invisível aos olhos alheios. E assim, enquanto a vila continuava a rir de seu jeito atrapalhado, Zé Bento caminhava com calma pelos caminhos de terra, sentindo o vento no rosto, ouvindo os sons da natureza e mantendo viva a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, o mundo conheceria o valor daquele coração simples e firme. Cada tropeço era uma preparação, cada olhar de escárnio, uma oportunidade de crescer. E no fundo de seu espírito,
Ele sabia. O tempo de ser subestimado estava chegando ao fim. E quando chegasse o momento, sua força silenciosa e talento inesperado fariam toda a vila se calar, impressionada e emocionada. Zé Bento continuava sua rotina na vila, sempre com o coração cheio de humildade. Mas cada risada que ecoava pelas ruas parecia pesar mais do que os fardos que carregava nos ombros. Não eram apenas as crianças que riam, nem apenas os adultos que cochichavam. Era a sensação constante de ser observado e julgado, como se cada movimento fosse analisado e cada erro eternizado. Quando ele tentava ajudar na feira, carregar baldes ou consertar cercas, sentia os olhares cheios de dúvida e os sussurros que lhe chegavam como flechas silenciosas. Cada comentário, por mais pequeno que fosse, atravessava seu coração e deixava marcas, porque ninguém nunca aprende a ignorar o julgamento alheio da noite para o dia, especialmente quando ele vem de todos ao seu redor. Zé Bento, porém, não deixava transparecer seu desconforto. Aprendera desde cedo a caminhar com dignidade, mesmo quando o mundo parecia zombar de cada passo. Ele se lembrava das palavras de seu pai, que dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na aprovação alheia, mas na força silenciosa que mantém o coração firme diante das adversidades. Então, cada risada, cada gesto de desprezo, se tornava uma oportunidade de refletir, de crescer e de fortalecer sua fé. Ele olhava para o céu azul da vila, sentia o vento nos cabelos e dizia para si mesmo que aquilo tudo era apenas parte do caminho, que ninguém poderia roubar a esperança que habitava sua alma. No entanto, a pressão da zombaria era constante. Às vezes, durante a caminhada até a roça, ele escutava as crianças correndo atrás dele, imitando suas vozes e gestos. Em outras ocasiões, os adultos faziam comentários sobre sua capacidade de fazer as coisas direito, rindo de sua descoordenação ou de suas tentativas de ajudar. Cada gesto errado se transformava em motivo de chacota, e a vila inteira parecia unida em ignorar ou minimizar o que ele realmente tinha a oferecer. Até mesmo alguns vizinhos mais bondosos, preocupados em não ferir sentimentos, acabavam repetindo comentários de forma distraída, sem perceber o impacto emocional que causavam. Apesar de tudo, Zé Bento mantinha-se calmo, encontrando consolo nas pequenas coisas que o mundo ao redor da vila não valorizava. O brilho do sol sobre a plantação, o som suave do rio, o cheiro da terra molhada. Ele conversava com as árvores como se fossem velhas amigas, contava suas dúvidas e frustrações para os animais da fazenda e buscava em Deus a força para continuar. Cada risada que deveria lhe derrubar, na verdade, se transformava em uma oportunidade de praticar a paciência e a resiliência, qualidades que não se aprendem em um dia, mas que se fortalecem aos poucos, com cada desafio enfrentado. Ele percebeu que, por mais doloroso que fosse, o julgamento alheio também tinha um efeito inesperado. Mostrava quem realmente se importava com ele e quem só buscava entretenimento à sua custa. Aqueles que zombavam constantemente eram superficiais, mas os poucos que o olhavam com curiosidade genuína e bondade tornavam-se aliados invisíveis em sua jornada silenciosa. Ele começou a entender que a vida é assim. Enquanto alguns tentam diminuir, outros observam, aprendem e se inspiram na perseverança alheia. Cada noite, antes de dormir, Zé Bento refletia sobre o dia que passara. Ele pensava nas risadas, nos cochichos, nos olhares de desaprovação e nos poucos gestos de apoio. E em seu coração surgia uma certeza tranquila. Tudo aquilo não era sinal de fracasso, mas uma preparação para o momento certo. A zombaria, que para muitos era apenas motivo de diversão, para ele era um teste, uma forma de fortalecer sua fé, sua humildade e sua capacidade de perdoar. Ele compreendia que para alcançar algo significativo, era preciso enfrentar não só as dificuldades externas, mas também o peso das expectativas e julgamentos alheios. Zé Bento sabia que o mundo podia rir dele, podia subestimá-lo e até ignorá-lo, mas não podia tocar o que ele carregava dentro de si. A fé que nutria em Deus, a esperança em dias melhores e a certeza de que cada gesto de bondade, cada esforço silencioso e cada tropeço carregava aprendizado, eram mais fortes que qualquer zombaria. Ele caminhava pela vila com serenidade,
transformando a dor das risadas em combustível para seu crescimento e entendendo que o verdadeiro valor não estava nos aplausos, mas na firmeza do coração que continua acreditando, mesmo quando ninguém acredita nele. E assim, enquanto a vila continuava a rir, Zé Bento seguia seu caminho, um passo de cada vez, carregando em silêncio a força que ninguém via, mas que transformaria não apenas a sua vida, mas a vida de todos que um dia aprenderiam a olhar além das aparências. Cada risada se tornava aprendizado, cada olhar de desprezo se transformava em paciência, e cada dia de zombaria aproximava o momento em que o mundo finalmente perceberia que aquele caipira simples tinha muito mais para mostrar do que qualquer um poderia imaginar. Depois de mais um dia de risadas e cochichos pela vila, Zé Bento se afastou do burburinho, caminhando lentamente por um caminho de terra batida que levava ao pequeno bosque próximo à sua casa. Ali, entre árvores altas e o som do vento nas folhas, ele encontrava um refúgio silencioso, um lugar onde ninguém podia julgá-lo ou rir de seu jeito desajeitado. Era nesse momento de solidão que ele se permitia pensar, refletir e sonhar, sem máscaras ou olhares críticos. Sentava-se em um tronco caído, observava o céu que se tingia de laranja e rosa no fim da tarde e deixava os pensamentos correrem livremente, como o riacho que serpenteava entre pedras e raízes. Em silêncio, Zé Bento conversava com Deus, compartilhando seus medos, suas frustrações e principalmente seus sonhos. Ele sabia que ninguém entenderia o que sentia e talvez nunca compreendesse. Mas havia uma paz nesse diálogo secreto, uma clareza que só surgia quando ele estava sozinho, longe das zombarias e dos olhares curiosos. Ele pensava em sua vida simples, nas limitações que todos enxergavam, e se perguntava se algum dia seria capaz de mostrar ao mundo o que realmente valia, o talento que carregava silencioso dentro do peito. Enquanto refletia, lembrava das palavras de sua mãe, que sempre dizia que a humildade não é fraqueza, e que a força verdadeira vem de quem sabe esperar o tempo certo. Ele repetia para si mesmo que cada tropeço, cada comentário maldoso, cada risada deveria ser transformado em aprendizado e paciência. Não era fácil. Havia dias em que a tristeza parecia pesar mais do que a terra que carregava nos braços durante o trabalho na roça. Ele sentia-se pequeno diante da vila inteira, como se o mundo conspirasse para lembrá-lo de suas limitações. Mas, ao mesmo tempo, aquela solidão revelava uma força que ninguém podia tocar. Uma centelha de esperança que crescia silenciosa, pronta para se acender quando chegasse o momento certo. Zé Bento começava a perceber que sua solidão não era um castigo, mas um presente. Nesses momentos, podia ouvir seus próprios pensamentos com clareza, discernir o que realmente importava e cultivar uma fé que nem o escárnio alheio poderia abalar. Ele refletia sobre o que significava ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, sobre a importância de não se deixar moldar pelo julgamento da vila. A solidão se tornava então um espaço sagrado, onde a paciência, a humildade e a coragem se fortaleciam a cada respiração. Ele pensava nos vizinhos, naqueles que riam e naqueles que apenas observavam, e entendia que cada pessoa reagia de acordo com suas próprias experiências e medos. Essa percepção o fazia sentir compaixão em vez de raiva, e ensinava que a força não vinha de impressionar a todos, mas de manter a integridade e o coração puro, mesmo quando ninguém acreditava nele. Ele lembrava das histórias que ouvira sobre santos e homens de fé, que enfrentaram a incompreensão e o desprezo, mas nunca abandonaram sua convicção e, no final, transformaram suas vidas e as de outros. Enquanto a noite se aproximava e as primeiras estrelas surgiam no céu, Zé Bento fechava os olhos e sentia uma conexão profunda com tudo ao seu redor. As árvores, o vento, o canto distante dos grilos, tudo parecia sussurrar que ele não estava sozinho, que havia um plano maior, e que cada desafio enfrentado até aquele momento era apenas um degrau na escada da vida. Ele respirava fundo, sentindo o coração aquecido pela esperança e pela certeza de que, mesmo sendo motivo de risadas, havia algo dentro dele que ninguém poderia tocar ou diminuir. Naquele instante de solidão, Zé Bento fez uma promessa silenciosa a si mesmo: não permitir que a zombaria definisse quem ele era.
Ele entenderia o tempo das pessoas, mas jamais abriria mão de sua fé, de seus sonhos e da bondade que habitava seu coração. Ele sabia que a vila poderia rir, a vida poderia testar sua paciência, mas a força verdadeira vinha de dentro e ninguém poderia roubá-la. Cada passo silencioso naquele bosque, cada pensamento compartilhado com Deus, cada reflexão sobre si mesmo, fortalecia o caipira para o momento em que sua verdadeira luz surgiria e deixaria todos boquiabertos. E assim, Zé Bento permanecia em sua solidão, mas não solitário. Cada pensamento secreto, cada reflexão silenciosa e cada oração fortalecia sua alma, preparando-o para o dia em que provaria que subestimá-lo era o maior erro que a vila poderia cometer. Ele sabia que, quando chegasse a hora, sua humildade, paciência e talento revelado fariam toda a diferença, e que o mundo veria que a força verdadeira nunca é aparente, mas silenciosa, profunda e transformadora. Um dia, Zé Bento caminhava pela vila com seu passo característico, tropeçando levemente em pequenas pedras e carregando um cesto de frutas recém-colhidas da roça. As crianças corriam atrás dele, rindo e imitando cada gesto desajeitado, enquanto os adultos observavam de longe, murmurando e sacudindo a cabeça. Mas naquele mesmo dia, algo diferente aconteceu. Algo que mudaria o rumo da percepção de todos sobre ele. Enquanto passava pela praça central, Zé Bento percebeu que Dona Maricota, uma vizinha idosa e sempre muito exigente, deixara cair um pote de barro cheio de água, que rolou lentamente pelo chão até quase se quebrar. Sem pensar duas vezes, ele correu, com toda a descoordenação que todos já conheciam, e conseguiu segurar o pote com uma precisão inesperada, evitando o desastre. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ninguém esperava que aquele caipira atrapalhado tivesse tamanha destreza quando realmente precisava. Os olhos de Dona Maricota se arregalaram. Os sussurros cessaram. E por um instante, a vila inteira parou para observar. Zé Bento, surpreso consigo mesmo, sentiu uma mistura de medo e satisfação, como se tivesse descoberto algo que sempre esteve dentro dele, mas nunca havia se revelado. Foi um gesto simples, uma ação pequena, mas que carregava consigo o primeiro sinal de talento, algo que ninguém jamais suspeitara existir naquele corpo aparentemente desajeitado. A partir daquele momento, pequenas mudanças começaram a surgir na vila. Alguns vizinhos que até então apenas zombavam, passaram a observá-lo com mais atenção. Era como se um véu tivesse sido levantado, e eles começassem a perceber que, por trás da simplicidade e das falhas cotidianas, havia algo diferente, algo especial, escondido na maneira como Zé Bento reagia quando realmente importava. Ele, por sua vez, sentiu uma confiança nova se formando, uma faísca de esperança que crescia silenciosa dentro dele. Ele começou a acreditar que talvez houvesse mais coisas que podia fazer, habilidades que ainda não havia descoberto, talentos escondidos que esperavam o momento certo para se revelar. Zé Bento não sabia como explicar o que acabara de acontecer. Ele apenas sentiu que, por algum motivo, Deus o guiara naquele instante, e que aquele gesto simples era um sinal de que estava no caminho certo. Ele olhou para o céu, respirou fundo e sentiu um calor reconfortante no peito, como se alguém tivesse sussurrado para ele que não estava sozinho, que cada tropeço, cada escárnio e cada risada da vila tinham um propósito maior: prepará-lo para o momento em que sua verdadeira capacidade seria reconhecida. Enquanto caminhava de volta para casa, Zé Bento começou a reparar em pequenas oportunidades ao seu redor, situações em que poderia aplicar a mesma atenção e habilidade que demonstrara com o pote de barro. Ele percebeu que não precisava ser perfeito em tudo, mas que sua perseverança e dedicação silenciosa tinham mais valor do que qualquer comentário crítico. Cada ação bem-sucedida, por menor que fosse, começava a se transformar em uma ponte entre sua humildade e o reconhecimento que um dia viria. Naquele mesmo dia, ainda no final da tarde, ele voltou à roça, ajudando os vizinhos sem pressa, carregando sacos de milho, consertando cercas, e sempre com um cuidado que antes não existia. Cada gesto carregava agora um propósito maior. As crianças, que ainda brincavam imitando-o, começaram a observá-lo com curiosidade diferente.
percebendo que Zé Bento possuía algo que eles não entendiam completamente. E os adultos, que antes apenas riam, sentiram uma pontada de surpresa e respeito, mesmo que não admitissem em voz alta. O primeiro sinal de talento, aquele gesto inesperado com o pote de barro, havia plantado uma semente dentro da vila e dentro do próprio Zé Bento. Ele sabia que era apenas o começo de algo maior, algo que exigiria coragem, paciência e perseverança. Ele sentia que cada dia que passava, cada pequena ação, cada oportunidade de ajudar ou surpreender, o aproximava mais de revelar completamente seu talento. E naquele momento, mesmo sem perceber, ele dava os primeiros passos em direção a uma transformação que mudaria não apenas a sua vida, mas também a percepção de todos na vila. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de cores quentes e suaves, Zé Bento sentia uma paz inédita, misturada com uma expectativa silenciosa. Ele sabia que algo estava se revelando dentro dele, algo que ninguém poderia apagar ou subestimar. E naquele instante, mesmo sem palavras, entendia que o talento verdadeiro não se mostra para impressionar os outros, mas para cumprir um propósito maior, e que a humildade, a fé e a persistência seriam sempre suas companheiras mais fiéis nessa jornada. Depois daquele gesto inesperado que chamou a atenção da vila, Zé Bento percebeu que algo estava mudando ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade das pessoas gerava expectativas, e nem todas eram de apoio. Alguns vizinhos começaram a observar cada movimento dele, aguardando ansiosos o momento em que ele iria tropeçar novamente, como se fosse inevitável. Era o desafio silencioso da vila. Cada gesto, cada passo ou tentativa seria julgado. E o que antes era risada agora se transformava em expectativa. Muitos queriam vê-lo falhar, reforçando a crença coletiva de que ele nunca seria capaz de surpreender de forma consistente. A pressão aumentava, e Zé Bento sentia o peso dos olhares sobre seus ombros. Cada vez que atravessava a praça ou ajudava na feira, ele sentia a tensão no ar, os sussurros e até o silêncio curioso de quem esperava um deslize. Era como se todos estivessem apostando contra ele, contando mentalmente o número de tropeços, esperando a confirmação de que estavam certos. A sensação era desconfortável, mas também lhe oferecia algo inesperado. A oportunidade de provar a si mesmo e ao mundo que cada julgamento poderia ser superado com paciência, fé e determinação. Aquele dia, em particular, parecia destinado a testar Zé Bento de uma maneira que ele nunca havia experimentado. A vila estava em festa, preparando a tradicional feira de colheita, com barracas de frutas, legumes e artesanato espalhadas pela praça. Todos os moradores se reuniam, e a expectativa sobre Zé Bento crescia a cada instante. Alguns cochichavam, tentando prever onde ele iria falhar, enquanto outros apenas observavam em silêncio, curiosos. E foi nesse cenário de tensão que o verdadeiro desafio apareceu. Uma tarefa simples, mas que exigia atenção, destreza e coragem, algo que Zé Bento nunca havia demonstrado antes. Ele precisaria organizar a barraca de legumes, equilibrar cestos pesados, atender os compradores e ainda lidar com as crianças que corriam ao redor, sem derrubar nada ou provocar confusão. Para todos, parecia impossível que ele conseguisse realizar a tarefa sem cometer erros. Mas Zé Bento, com seu jeito tranquilo e humilde, começou a agir. Cada gesto era cuidadoso, cada movimento planejado, como se tivesse aprendido silenciosamente com cada tropeço e cada zombaria que sofrera até então. A vila observava em silêncio, alguns ainda céticos, outros começando a sentir uma faísca de dúvida sobre sua própria certeza de fracasso. Enquanto organizava a barraca, ele percebeu que a fé e a paciência que cultivara durante os momentos de solidão no bosque agora se tornavam essenciais. Ele respirava fundo, lembrava das palavras de seu pai e de sua mãe, refletia sobre cada ensinamento e aplicava-os sem pressa. Cada cesto que colocava, cada fruta que ajeitava, cada atendimento a um comprador era feito com uma atenção que ninguém imaginava existir dentro daquele caipira aparentemente atrapalhado. A vila começava a perceber que algo estava diferente, que cada movimento de Zé Bento carregava intenção e cuidado,
e que a expectativa de fracasso talvez fosse apenas uma ilusão criada pelo olhar crítico e pela falta de compreensão. E então, quando parecia que a qualquer momento poderia surgir um tropeço, Zé Bento encontrou soluções inesperadas para problemas que surgiam naturalmente na feira. Um cesto quase caindo, ele segurou com firmeza. Uma criança correndo em direção à barraca? Ele desviou com habilidade. Um comprador exigente? Ele respondeu com paciência e atenção. Cada obstáculo parecia pequeno diante da determinação silenciosa que ele carregava. A vila, que antes esperava uma falha monumental, começava a sentir uma mistura de surpresa, respeito e até admiração. Zé Bento descobria naquele dia que os desafios da vida não eram apenas para testar sua habilidade prática, mas para fortalecer sua confiança, sua fé e sua capacidade de manter a calma diante das expectativas e pressões externas. Cada risada que antes o atingia, agora se transformava em motivação silenciosa, e ele compreendia que a verdadeira força não estava em ser perfeito aos olhos dos outros, mas em ser fiel a si mesmo, perseverando mesmo quando todos duvidam. Ao final da feira, exausto, mas satisfeito, Zé Bento percebeu que tinha superado o desafio que todos acreditavam ser impossível. A vila, atônita, começou a enxergar que aquele caipira simples possuía mais coragem, inteligência prática e persistência do que qualquer um poderia imaginar. Ele havia transformado a expectativa de fracasso em um triunfo silencioso, mostrando que muitas vezes aqueles que são subestimados carregam dentro de si a força necessária para calar todos os críticos. E assim, Zé Bento aprendeu que cada desafio imposto pela vila não era uma punição, mas uma oportunidade de crescer, de revelar seu potencial e de mostrar que a paciência, a fé e a perseverança sempre acabam falando mais alto do que qualquer zombaria. A cada passo, ele se aproximava do momento em que todos finalmente compreenderiam que subestimá-lo era o maior erro que poderiam cometer. Depois de dias enfrentando a expectativa da vila, Zé Bento sentiu que chegara o momento de tomar uma decisão que mudaria sua vida. Ele caminhava pela trilha que levava à roça, sentindo o vento fresco bater no rosto e observando o céu tingido de cores quentes pelo pôr do sol. Cada passo parecia carregado de significado, e em seu coração brotava uma coragem silenciosa, construída com paciência, fé e perseverança. Ele sabia que não poderia continuar sendo apenas o caipira que todos zombavam. Era hora de mostrar quem realmente era, de revelar aquilo que carregava dentro de si há tanto tempo, mas que ninguém ainda tinha visto. A decisão não foi fácil. Zé Bento lembrava-se das risadas, dos cochichos e da descrença da vila. Lembrava-se de como algumas pessoas já haviam tentado desmotivá-lo, dizendo que ele nunca conseguiria, que sempre seria atrapalhado e incapaz. Mas ao mesmo tempo, ele recordava cada momento de solidão no bosque, cada oração silenciosa, cada aprendizado que surgira das pequenas dificuldades do dia a dia. Ele percebeu que o medo e a vergonha não podiam mais guiá-lo. Era preciso confiar na força que Deus lhe havia dado. Acreditar que cada talento escondido merecia ser revelado. No início da manhã seguinte, ele começou a colocar seu plano em prática. Com passos cautelosos, mas firmes, Zé Bento reuniu todos os objetos que precisava para mostrar seu talento. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, cada gesto executado com atenção e paciência, como se a vida estivesse ensinando a ele que a preparação era tão importante quanto o próprio ato de mostrar quem era. A vila, curiosa, começou a perceber algo diferente. As crianças, ainda em seus jogos, notaram que ele estava mais concentrado do que de costume. Os adultos começaram a cochichar, intrigados, sem saber exatamente o que esperar. Zé Bento sentiu um frio na barriga, mas não deixou que o nervosismo o dominasse. Ele sabia que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada respiração profunda, cada passo silencioso, reforçava sua determinação. Ele entendia que, para surpreender e calar a vila, era preciso mostrar não apenas habilidade, mas também confiança e serenidade. E, acima de tudo, era necessário manter a humildade, para que seu gesto fosse genuíno e não apenas uma busca por aprovação.
À medida que se aproximava do local onde todos se reuniam, Zé Bento sentiu o peso do olhar da vila. Cada par de olhos parecia avaliar cada movimento, cada gesto que fazia. E mesmo com a pressão de todos observando, ele decidiu que não recuaria. A decisão corajosa não era apenas mostrar seu talento, mas também assumir quem ele realmente era, sem máscaras, sem fingimentos, com toda a simplicidade e autenticidade que sempre o caracterizou. Quando finalmente começou, a vila ficou em silêncio absoluto. Ninguém ousava falar, temendo estragar aquele momento que parecia carregado de algo especial. Zé Bento colocou cada ação em prática com cuidado, paciência e precisão, demonstrando uma habilidade que ninguém esperava ver. Cada movimento era uma declaração silenciosa de coragem. Cada gesto carregava consigo a força de alguém que nunca desistiu, apesar das zombarias e do desprezo. O que antes era motivo de risada agora começava a gerar surpresa. Alguns moradores, que antes duvidavam de sua capacidade, começaram a perceber que estavam testemunhando algo diferente, algo que ia além do simples talento. Era a expressão de uma força interior construída com paciência, humildade e fé. Zé Bento sentiu que cada esforço feito em silêncio, cada tropeço superado, cada oração silenciosa finalmente estava se concretizando naquele momento de coragem. Ao terminar sua demonstração, a vila permaneceu em silêncio, absorvendo o que acabara de acontecer. Zé Bento respirou fundo, sentindo uma paz profunda e um orgulho silencioso. Ele sabia que não precisava de aplausos imediatos. O que importava era ter tomado a decisão de mostrar quem realmente era, de revelar seu valor escondido e de acreditar em si mesmo, apesar de todos os desafios. Nesse instante, compreendeu que a coragem verdadeira nasce quando se tem fé em si mesmo e naquilo que Deus colocou no coração. E assim, a decisão corajosa de Zé Bento marcou o início de uma transformação inevitável. Ele mostrou à vila e a si mesmo que, mesmo sendo subestimado, cada passo, cada gesto e cada ação realizada com fé e determinação tem o poder de surpreender, inspirar e abrir caminhos que ninguém imaginava ser possível. Aquele momento seria lembrado não apenas pelo talento que ele revelava, mas pela coragem silenciosa de um coração humilde que nunca desistiu. Quando Zé Bento começou a demonstrar seu talento diante da vila, algo mágico aconteceu. Aquela habilidade que ninguém imaginava existir dentro dele, escondida sob anos de simplicidade e zombaria, finalmente se revelou. Ele pegou nas mãos simples, calejadas pelo trabalho na roça, e começou a executar gestos precisos, uma destreza e delicadeza que encantavam a todos. Era como se cada movimento fosse guiado não apenas pela prática, mas por uma força maior, uma sabedoria silenciosa que havia crescido dentro dele, alimentada por paciência, fé e humildade. Os olhos da vila se arregalaram. Aquilo que todos esperavam que fosse um desastre, transformou-se em uma performance perfeita, onde cada gesto parecia ter sido ensaiado pela própria vida. As crianças pararam de rir, os adultos deixaram de cochichar, e até os mais céticos se aproximaram para ver de perto. Zé Bento, concentrado, movia-se com segurança e graça, algo que ninguém associaria àquele caipira tropeçante que havia atravessado a praça dias antes. Era como se o mundo tivesse parado para observar a revelação de algo raro e inesperado. O talento que ele demonstrava não era apenas físico ou artístico, era também um reflexo de seu caráter. Cada ação mostrava paciência, cuidado, atenção e, acima de tudo, um coração humilde que nunca buscou aplausos, mas apenas fazer o melhor possível. A vila percebeu que aquele que todos consideravam simples e desajeitado carregava dentro de si uma força capaz de calar qualquer julgamento. A surpresa era tão grande que ninguém conseguiu pronunciar uma palavra. Apenas observavam, maravilhados, enquanto a habilidade de Zé Bento transformava cada espaço ao redor em algo especial. Enquanto realizava sua demonstração, Zé Bento sentia uma mistura de emoção e serenidade. Ele sabia que estava mostrando não apenas seu talento, mas também a essência de quem era. Cada gesto era um testemunho de sua fé, de sua perseverança e da paciência adquirida ao longo de tantos dias de solidão e zombaria.
Ele lembrava das lições aprendidas no bosque, das orações silenciosas e das reflexões profundas sobre seu propósito. Tudo aquilo culminava naquele momento único, em que finalmente podia provar que, por trás da aparência simples, existia algo extraordinário. Os murmúrios começaram a surgir lentamente. Primeiro, eram sussurros de incredulidade. Como pode ser ele? Depois, vinham as palavras de admiração. Nunca imaginei que fosse capaz. A vila inteira começava a perceber que subestimar Zé Bento havia sido um erro. Ele não apenas surpreendia, mas inspirava. Cada movimento transmitia uma mensagem silenciosa. A verdadeira força não está na aparência, mas na fé, na paciência e na dedicação silenciosa. Enquanto o espetáculo silencioso prosseguia, as crianças começaram a imitá-lo de uma maneira diferente, agora com respeito e admiração, e não mais para rir. Os adultos, alguns com lágrimas nos olhos, reconheciam o esforço, a coragem e a persistência que haviam sido necessários para chegar até ali. Até Dona Maricota, que tantos anos antes tinha quase derrubado o pote de barro, olhava para ele com orgulho e surpresa, percebendo que aquele gesto simples havia sido apenas o início de algo muito maior. O impacto do talento revelado de Zé Bento ultrapassava a habilidade em si. Era uma transformação silenciosa da percepção da vila inteira. Aqueles que antes riam, agora compreendiam que o verdadeiro valor de uma pessoa muitas vezes é invisível até que surja a oportunidade certa para se mostrar. E Zé Bento, com sua humildade e serenidade, ensinava uma lição silenciosa, mostrando que a paciência, a fé e a coragem interior sempre acabam se tornando visíveis na hora certa. Quando terminou, um silêncio profundo tomou conta da praça. E então, lentamente, vieram os aplausos, não apenas por seu talento, mas pelo exemplo que ele havia se tornado. A vila percebeu que subestimá-lo tinha sido um erro, e que cada risada e cada zombaria apenas haviam fortalecido aquele coração simples, tornando-o capaz de impressionar de uma maneira que ninguém poderia esquecer. Naquele instante, Zé Bento compreendeu que o verdadeiro talento não é apenas habilidade, mas também coragem, perseverança e fé. Ele sorriu para a vila, sentindo uma paz profunda, sabendo que cada desafio, cada tropeço e cada momento de solidão havia preparado o terreno para aquela revelação que calou todos, transformando não apenas a percepção dos outros, mas também sua própria vida. Quando o talento de Zé Bento finalmente se revelou, a vila inteira ficou em estado de choque. Aquilo que antes era motivo de risadas, cochichos e até desprezo, transformou-se em algo completamente diferente. Admiração, respeito e uma sensação de que haviam subestimado alguém de maneira absurda. As crianças, que corriam atrás dele imitando seus tropeços, agora observavam com olhos arregalados, sem se atrever a rir. Elas olhavam para cada gesto, cada movimento, cada detalhe, e percebiam que aquele caipira simples possuía uma habilidade que jamais imaginaram existir. Os adultos, por sua vez, demoraram mais para absorver a mudança. Muitos se entreolhavam, confusos, sem saber como reagir. Aqueles que antes tinham certeza de que Zé Bento nunca conseguiria nada, estavam agora lutando contra o sentimento de surpresa misturado com respeito. Alguns até se sentiam envergonhados por terem rido dele durante tantos anos, percebendo que sua percepção estava limitada às aparências. Cada gesto de Zé Bento mostrava não apenas habilidade, mas paciência, cuidado e uma força interior que ninguém havia considerado antes. Dona Maricota, a vizinha mais crítica, aproximou-se devagar, os olhos brilhando de emoção e orgulho. Ela lembrava-se do pote de barro quase quebrado dias antes, e agora via que aquele gesto simples tinha sido apenas uma prévia do que ele era capaz de fazer. A senhora, que sempre fora exigente, agora não conseguia conter um sorriso e um leve aceno de respeito. A vila inteira começou a perceber que subestimar Zé Bento tinha sido um erro. Cada risada que haviam dado, cada cochicho maldoso, agora se transformava em lição silenciosa. Nunca julgue alguém pela aparência ou por um único momento. Enquanto isso, os jovens da vila começaram a se aproximar dele, curiosos e inspirados.
Alguns tentaram conversar com Zé Bento, perguntando como conseguia tanta precisão, tanta calma e tanta confiança. Ele respondia com humildade, sempre com um sorriso tímido, explicando que nada disso era fruto de sorte, mas de paciência, fé e perseverança. Era uma demonstração prática de que cada esforço silencioso, cada momento de solidão e reflexão, contribui para desenvolver habilidades que o mundo só reconhece quando chega o momento certo. O impacto da reação da vila não se limitava apenas à surpresa. Havia um aprendizado coletivo acontecendo ali, de forma silenciosa e profunda. As pessoas começaram a se perguntar quantas vezes tinham julgado mal outros ao seu redor. Quantas vezes deixaram de enxergar talentos escondidos simplesmente por se deixarem levar por aparências. Zé Bento, sem dizer uma palavra, transmitia uma lição maior do que qualquer demonstração prática. A verdadeira força e valor de alguém são muitas vezes invisíveis, revelando-se somente quando se tem coragem de esperar e paciência para persistir. As crianças começaram a imitá-lo de maneira diferente, não mais para zombar, mas para aprender. Olhavam seus movimentos, a forma como respirava e se concentrava, e percebiam que havia algo mais profundo naquela simplicidade. Até os animais da roça pareciam responder a ele de maneira diferente, como se a energia de confiança, paciência e humildade que ele exalava tivesse transformado o ambiente inteiro. A vila, antes marcada pelo julgamento e pela zombaria, sentia agora uma mudança sutil, mas perceptível, na forma como se conectava com ele e entre si. Mesmo aqueles que permaneciam céticos não podiam ignorar o que haviam testemunhado. Cada pessoa se encontrava refletindo sobre suas próprias atitudes, sobre o quanto haviam duvidado de Zé Bento e quantas oportunidades de reconhecimento haviam sido perdidas por causa da superficialidade dos julgamentos. O respeito surgia não apenas pelo talento em si, mas pelo caráter do caipira, pela perseverança silenciosa e pelo exemplo de humildade e fé que ele transmitia a todos. Zé Bento, por sua vez, sentia uma mistura de emoção e serenidade. Ele sabia que aquela mudança de percepção não havia ocorrido apenas por sua habilidade, mas pelo modo como enfrentara cada desafio, pela coragem de permanecer fiel a si mesmo e pela paciência de cultivar seu talento sem se deixar abater pelo julgamento alheio. O respeito da vila era a confirmação de que cada tropeço, cada risada recebida, cada momento de solidão e reflexão havia preparado o terreno para aquele instante de reconhecimento e transformação. E assim, de risadas ao respeito, a vila compreendeu que o verdadeiro valor não é imediato nem óbvio. Ele se revela com tempo, paciência, fé e coragem. E Zé Bento, com seu jeito simples e humilde, tornou-se o exemplo vivo de que cada pessoa carrega dentro de si uma força capaz de calar a incredulidade e transformar até o coração mais crítico. Depois de finalmente mostrar seu talento e perceber a reação da vila, Zé Bento sentiu algo dentro de si mudar. Não era apenas a aprovação dos outros, mas uma transformação profunda em seu próprio coração. Cada olhar de surpresa, cada gesto de respeito e cada palavra de admiração que recebia funcionavam como um reflexo do que ele já sabia em silêncio. Ele era capaz, merecedor e digno de reconhecimento. Pela primeira vez, sua autoestima se fortalecia de forma consistente, não por arrogância ou vaidade, mas por uma compreensão sincera de seu próprio valor. Ele começou a perceber que a confiança verdadeira não vem de aplausos, mas do conhecimento de que, apesar das dificuldades, perseverou, manteve a fé e permaneceu íntegro. Zé Bento olhava para cada canto da vila com novos olhos, cada pedra no caminho, cada árvore no bosque. Cada pessoa que um dia riu dele agora parecia fazer parte de um cenário que havia contribuído para seu crescimento. Ele entendia que a transformação não era apenas externa, mas interna, e que seu coração estava mais forte, mais firme e mais preparado para os desafios que ainda viriam. Os dias seguintes foram marcados por uma nova postura. Zé Bento caminhava pelas ruas com leveza e serenidade, carregando a humildade que sempre teve, mas agora acompanhada de uma confiança silenciosa que ninguém podia ignorar. Ele não buscava impressionar,
nem provar algo, mas apenas vivia com autenticidade, permitindo que sua presença falasse por si mesma. E a vila, que antes via nele apenas motivo de chacota, começou a perceber não apenas o talento revelado, mas também a força interior que transformava cada ação simples em exemplo de coragem e resiliência. Cada atividade cotidiana se tornou uma oportunidade de reforçar essa confiança recém-descoberta. Ao ajudar na roça, ao carregar cestos, ao consertar cercas ou atender vizinhos, Zé Bento fazia tudo com atenção e determinação. Ele sentia prazer em cada gesto, e não em reconhecimento externo, mas na satisfação de saber que estava cumprindo seu papel com excelência. Essa postura atraía novos olhares e novos aprendizados, criando um ciclo positivo que fortalecia ainda mais sua autoestima e consolidava sua transformação pessoal. Além disso, a fé de Zé Bento se aprofundava. Ele compreendia que cada desafio enfrentado, cada risada recebida e cada momento de solidão tinham sido instrumentos de Deus para moldá-lo. Ele aprendia a valorizar cada lição, mesmo aquelas que vinham disfarçadas de humilhação ou dificuldade. Sua confiança não era arrogante, mas tranquila, baseada na certeza de que, ao permanecer fiel a seus princípios e a Deus, poderia superar qualquer adversidade e continuar crescendo como ser humano. Os vizinhos começaram a notar a mudança não apenas em suas habilidades, mas em sua presença. Zé Bento agora transmitia segurança e tranquilidade, inspirando outros a refletirem sobre suas próprias atitudes e valores. Aqueles que antes duvidavam de suas capacidades passaram a observá-lo com respeito e até admiração silenciosa. Ele se tornava um exemplo de que a transformação verdadeira começa dentro de cada um e que a autoestima renovada surge da coragem de acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Enquanto caminhava pelo bosque, onde tantas vezes havia encontrado consolo e refletido sobre sua vida, Zé Bento sentia um orgulho silencioso. Não pelo reconhecimento alheio, mas pela certeza de que havia vencido a batalha mais importante, a do coração. Ele compreendia que confiança e autoestima não são presentes que recebemos do mundo, mas conquistas que se constroem com paciência, perseverança e fé. Cada tropeço, cada crítica, cada momento de dúvida havia servido para prepará-lo para essa fase de confiança renovada. E assim, o caipira simples da vila se transformava, não apenas diante dos outros, mas principalmente diante de si mesmo. Ele havia aprendido que o verdadeiro valor vem de enfrentar desafios com humildade, persistir com fé e acreditar no próprio potencial, mesmo quando todos duvidam. Essa transformação interior se tornava a base de todas as conquistas futuras, e a vila, agora respeitosa e admirada, passava a compreender que aquele que todos subestimaram havia encontrado a força silenciosa que ninguém podia destruir. Após o reconhecimento e a transformação pessoal, Zé Bento começou a perceber que sua história carregava lições que iam muito além dele mesmo. Cada tropeço, cada risada recebida, cada momento de solidão tinha sido uma preparação silenciosa para mostrar que a persistência e a humildade não são apenas virtudes, mas caminhos para a verdadeira força interior. Ele olhava para a vila, para as crianças brincando e para os adultos que agora o observavam com respeito, e entendia que seu exemplo poderia inspirar e ensinar, de forma silenciosa, a todos que o cercavam. Zé Bento recordava-se de cada momento em que havia duvidado de si mesmo. Lembrava-se das manhãs frias em que ia à roça, das mãos calejadas, do suor no rosto e da sensação de não ser compreendido. Cada dificuldade enfrentada, cada humilhação suportada, transformava-se agora em uma lição viva, que a paciência e a perseverança moldam o caráter e que a verdadeira força não se vê, mas se sente. Ele entendia que a humildade não significa fraqueza, mas sabedoria, que admitir erros e aprender com eles é a forma mais poderosa de crescimento. Ele caminhava pela vila, ajudando vizinhos com tarefas simples, sempre com atenção e cuidado. Cada gesto carregava uma mensagem silenciosa: o valor de não desistir, de manter a fé, de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita.
As crianças observavam e imitavam, aprendendo que persistir, mesmo diante de falhas ou zombarias, é um caminho que leva ao reconhecimento e à transformação. Até os adultos, mesmo aqueles mais céticos, começavam a refletir sobre suas próprias atitudes e sobre o quanto haviam subestimado não só Zé Bento, mas também pessoas ao seu redor. Zé Bento, em suas reflexões, percebia que o sucesso verdadeiro não é apenas alcançar objetivos, mas crescer durante o processo. Cada passo, cada esforço silencioso e cada ação humilde carregava consigo aprendizado e preparação para algo maior. Ele sabia que a vida poderia continuar testando sua fé e paciência, mas agora possuía ferramentas internas para lidar com qualquer desafio. Confiança em si mesmo, perseverança diante da adversidade e humildade para reconhecer que o caminho é longo e cheio de lições. A fé de Zé Bento também se tornava uma lição poderosa para todos. Ele não apenas acreditava em suas próprias capacidades, mas confiava que Deus guiava cada passo de sua vida, mesmo quando parecia não haver saída. Ele entendia que os desafios e as dificuldades são instrumentos de crescimento e que cada vitória, por menor que seja, é fruto da persistência e da humildade cultivadas ao longo do tempo. Esse entendimento transformava não apenas sua própria vida, mas também inspirava a vila inteira a refletir sobre seus próprios caminhos. Ao ajudar na organização da praça, ao aconselhar jovens que enfrentavam seus próprios medos e até ao conversar com vizinhos mais velhos, Zé Bento compartilhava, sem palavras explícitas, a mensagem de que cada esforço silencioso tem valor, cada ação humilde constrói respeito e que a persistência é a ponte entre a dificuldade e a vitória. Ele mostrava, na prática, que a verdadeira transformação vem de dentro e que o mundo responde a quem mantém o coração firme e a fé intacta. Com o tempo, a vila começou a perceber que aquelas lições não eram apenas para Zé Bento, mas para todos. A humildade, ensinada pelo exemplo dele, mostrava que ninguém é pequeno demais para ser respeitado, e a persistência provava que qualquer obstáculo pode ser superado quando se acredita em si mesmo e se mantém a fé. A história do caipira simples se tornava, assim, um farol de inspiração, capaz de tocar corações e transformar perspectivas, mostrando que a verdadeira força é silenciosa, paciente e humilde. E assim, Zé Bento entendia que sua jornada de vida tinha um propósito maior: ensinar, inspirar e transformar a vila não apenas pelo talento revelado, mas pela coragem, fé e humildade demonstradas em cada gesto. Ele mostrava que todos podem encontrar dentro de si a força para superar desafios, aprender com as dificuldades e inspirar outros, mesmo sem palavras, apenas com ações e exemplo de vida. Com o tempo, a transformação de Zé Bento começou a reverberar por toda a vila. O que antes era apenas a história de um caipira desajeitado que todos subestimavam, agora se tornava um exemplo vivo de perseverança, fé e humildade. As pessoas começaram a olhar para si mesmas e para suas próprias dificuldades de forma diferente, inspiradas pela coragem silenciosa que Zé Bento demonstrava todos os dias. Cada gesto, cada ação prática, cada decisão corajosa mostrava que a verdadeira força vem de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo insiste em duvidar. As crianças da vila, que antes apenas imitando o caipira se divertiam, agora começaram a enxergar nele um mentor silencioso. Elas tentavam replicar a paciência e a atenção que Zé Bento demonstrava, aprendendo a importância de não desistir diante dos tropeços e de manter a fé, mesmo em pequenas tarefas. Cada conquista do caipira servia de inspiração para que elas também buscassem descobrir seus próprios talentos, mostrando que a persistência e a humildade podem transformar sonhos em realidade, mesmo quando tudo parece contrário. Os adultos, por sua vez, começaram a se aproximar, não apenas para reconhecer seu talento, mas para compreender a filosofia de vida que ele transmitia sem palavras. Que cada pessoa possui valor, que cada esforço é significativo e que a transformação verdadeira começa de dentro para fora. Muitos passaram a ajudá-lo em suas tarefas, oferecendo apoio e colaboração, mas sempre respeitando a liderança natural de Zé Bento,
que agora exercia influência sem precisar impor sua autoridade. A vila inteira começava a perceber que seu exemplo criava uma corrente de motivação e confiança que se espalhava silenciosamente. Os mais céticos começaram a tentar compreender como aquele caipira, que por tanto tempo foi motivo de piada, havia conseguido transformar não apenas sua própria vida, mas também a percepção de todos ao redor. Ele ensinava, pelo exemplo, que não existem limites para quem acredita em seu potencial e que a força de caráter e a fé são capazes de mudar destinos, mesmo diante de críticas, desprezo e obstáculos aparentemente insuperáveis. Cada gesto de Zé Bento carregava consigo a lição de que pequenas ações, realizadas com dedicação e paciência, têm o poder de inspirar transformações grandes e duradouras. O impacto do caipira começou a se refletir em novos projetos na comunidade. Jovens se animaram a tentar coisas que antes consideravam impossíveis. Vizinhos começaram a colaborar entre si, e a própria vila adquiriu um clima de esperança e otimismo que nunca havia sentido. As histórias de pequenos talentos e conquistas diárias se espalharam, inspiradas pelo exemplo de Zé Bento, provando que o efeito de uma vida vivida com coragem, fé e humildade pode ser multiplicador, influenciando de maneira profunda e positiva todos ao redor. Zé Bento percebia que seu propósito ia além de ser reconhecido por suas habilidades. Ele entendia que cada ato, por menor que fosse, tinha a capacidade de tocar corações e mudar a forma como a comunidade via o mundo. Ele se tornava um símbolo de esperança, mostrando que qualquer pessoa, independentemente de origem ou aparência, pode superar desafios, transformar-se e inspirar outros a fazer o mesmo. Cada gesto seu era agora uma semente de motivação, plantada na mente e no coração de cada morador da vila. Enquanto caminhava pelo bosque, refletindo sobre sua própria jornada, Zé Bento compreendeu que a verdadeira influência não é forçada, mas conquistada pelo exemplo. Ele entendia que inspirar outros a acreditar em si mesmos era tão valioso quanto qualquer habilidade ou reconhecimento, e que a transformação individual, quando guiada pela fé, paciência e humildade, se torna um farol capaz de iluminar a vida de muitos. E assim, o impacto de Zé Bento na comunidade se consolidava, transformando a vila inteira em um espaço de esperança, motivação e valorização do esforço silencioso. Ele provava que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de superar limitações e inspirar mudanças, e que a verdadeira liderança surge quando se vive com autenticidade, coragem e fé. O caipira que todos subestimaram agora era a inspiração viva de que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para transformar não apenas sua vida, mas também a de toda a comunidade. Quando a história de Zé Bento chegou ao fim, a vila inteira parecia respirar de forma diferente. Cada morador carregava consigo a lembrança viva do que tinham testemunhado, não apenas a revelação de um talento inesperado, mas a demonstração de coragem, paciência, fé e humildade. A transformação do caipira simples havia se espalhado como uma onda silenciosa, tocando corações, inspirando ações e mudando a percepção de todos. Era como se, de repente, a vila inteira tivesse aprendido que valor não se mede pelo que se vê, mas pelo que se constrói no silêncio do dia a dia, com dedicação e perseverança. Zé Bento caminhava lentamente pela praça central, observando os rostos de quem um dia rira dele. Agora, aqueles mesmos rostos carregavam respeito, admiração e até uma ponta de vergonha por terem duvidado de sua capacidade. Ele não guardava ressentimento. Sua humildade permanecia intacta. Ele sabia que cada risada recebida, cada comentário maldoso, cada crítica silenciosa havia sido, de alguma forma, necessária para fortalecer seu caráter e preparar o caminho para aquele momento de reconhecimento. A sabedoria que ele adquirira durante anos de desafios finalmente se tornava visível e tangível. A vila começava a compreender que a lição de Zé Bento ia muito além do talento em si. Ela estava na forma como ele encarou o desprezo sem se deixar abater, na coragem de continuar mesmo diante das expectativas negativas, na paciência de cultivar suas habilidades e na fé silenciosa que o manteve firme. Cada gesto do caipira
transmitia um ensinamento silencioso, que a verdadeira força não precisa ser anunciada, que o respeito é conquistado pela integridade e que cada pessoa tem dentro de si potencial para surpreender o mundo quando acredita em si mesma. As crianças se aproximavam, tímidas, querendo aprender e entender os segredos daquela transformação. Zé Bento sorria para elas, explicando com gestos simples e palavras humildes que a vida é feita de tentativas, aprendizados e fé. Ele mostrava que não existe vergonha em falhar, mas sim em desistir antes de tentar, e que cada obstáculo é uma oportunidade de crescer, de desenvolver resiliência e de descobrir talentos escondidos. Cada gesto seu transmitia uma mensagem poderosa. A grandeza não se mede pelo tamanho do aplauso, mas pelo impacto que se deixa no coração das pessoas. Os adultos começaram a refletir profundamente, lembrando-se de vezes em que haviam subestimado outras pessoas, e até a si mesmos. Perceberam que o talento de Zé Bento não era apenas algo externo a ser admirado, mas uma metáfora para a vida. Que qualquer pessoa pode superar dificuldades, inspirar outros e transformar a própria realidade quando mantém fé, paciência e humildade. A vila inteira parecia mais unida, mais atenta aos valores simples, mais consciente da importância de respeitar e acreditar nas pessoas ao redor. Zé Bento, por sua vez, sentia que algo ainda maior havia acontecido. Ele havia aprendido, de maneira profunda e silenciosa, que o verdadeiro reconhecimento não depende do mundo, mas do coração. Que cada ato de coragem, cada gesto de paciência e cada demonstração de fé constrói uma história que inspira, transforma e fortalece tanto quem pratica quanto quem observa. Ele sabia que mais do que o talento revelado, o que ficaria na memória da vila seria a lição de perseverança, humildade e confiança silenciosa em si mesmo. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, Zé Bento deixou que o momento se assentasse na memória de todos. Ele sorriu, sentindo paz e gratidão, e compartilhou a sabedoria que carregava no coração com uma frase simples, mas profunda, capaz de ecoar por gerações. Quem planta fé e perseverança, colhe respeito e surpresa. E quem acredita no próprio coração, nunca se perde no caminho da vida. A vila, emocionada, compreendeu que aquela frase resumia toda a história. A transformação verdadeira não está apenas no talento ou na habilidade, mas na coragem de acreditar em si mesmo, na paciência de cultivar suas forças e na humildade de reconhecer que todos podem aprender e crescer. E assim, Zé Bento se tornou não apenas um caipira talentoso, mas uma luz silenciosa, um exemplo de esperança, fé e inspiração para todos ao seu redor. Uma história que ninguém esqueceria jamais.